Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Borges para vocês. Pessoal, sistema imune, vou repetir de novo, a gente vai ter 3 aulas de sistema imune. Vamos ver se no final nesse final de semana a gente consegue ver tudo de novo, tá? De repente em espanhol, não sei. Eu separei resposta inata, resposta adaptativa e transtornos imunológicos. Por quê? Porque eu acredito que é assim que o professor vai perguntar. Me fala o que você sabe da resposta inata. Você vai para me fala se você sabe da responsabilidade da adaptativa. Vai, prova. Me descreve aí hipersensibilidade tipo 1, hipersensibilidade tipo 2, hipersensibilidade tipo 3 e os transtornos psicossomáticos. Pronto, é assim, certo? Então, eu estou separando em caixas mentais para que fique mais claro da gente poder acertar, certo? Então, aqui a gente, claro, eu tenho que começar com alguma coisa de generalidade, tá? Então, a gente vai começar dos componentes mais importantes do sistema imunológico. A gente vai falar as funções que tem o sistema imunológico, determinar as ações do sistema imunológico. Então, até aqui a gente tem algumas partes de generalidades, tá? Não é necessariamente resposta inata, mas eu vou deixar bem claro em cada slide que vai estar generalidade, inata e tal, para já ficar bem claro isso. Depois a gente vai conhecer as bases da resposta inata, a gente vai saber quais são as barreiras naturais, e a gente vai conhecer quais as células que vão participar da resposta inata, que isso é o mais importante, tá? Então, sem mais delongas, sigam-me os bons. Então, primeira coisa que a gente vai ver no sistema imunológico, vamos ver se as células que participam, tá? As células, proteínas. Então, por exemplo, assim, nós temos o macrófago, né? Fiz questão de deixar o macrófago bem em evidência, porque ele é uma célula gigante, tá? Isso é importante que se diga. Lembre que o macrófago pode ter até 21 micras, tipo, é uma célula importante. Depois a gente tem a célula dendrítica, que é a célula de inteligência, é a célula que vai fazer a presença. Assim, o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica também e o linfócito B também. Então, essa já estou enumerando, as células são apresentadoras de antígeno. Só que a célula dendrítica ela tem uma particularidade que é a célula de inteligência, porque uma vez que ela se expõe a um antígeno específico, ela vai acabar se dirigindo ao gânglio linfático para poder disparar a resposta adaptativa. Então, aqui a gente tem uma célula que vai fazer ponte entre a resposta inata e a resposta adaptativa. Nós temos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, a gente tem linfócito T, linfócito B, as imunoglobulinas, o plasmocito, o interferão, as lisosomas, o natural killer e o complemento, tá? Lembrando que, assim, a gente vai falar de algumas células depois, mais adiante, tá? Lembrando que a gente está falando de generalidade, ou seja, a gente está incluindo todo o arcabouço, seja inata, seja adaptativa, e depois a gente vai começar a separar cada coisa no seu devido lugar, né? Então, a gente consegue perceber já de cara que o quê? Por exemplo, interferão é uma proteína, lisosomas são enzimas, que são proteínas. As imunoglobulinas são proteínas. Então, isso vai acabar sendo muito importante que a gente está vendo aqui dentro do sistema imunológico, a gente tem tanto na imunidade inata quanto na a imunidade adaptativa, nós vamos ter proteínas e células, certo? Que vão participar do sistema de defesa, certo? Oi? Complemento é proteína. Complemento é proteína. Então, quais são as funções básicas que tem o sistema imunológico? Primeiro, brindar proteção contra agentes patógenos e a segunda é defesa contra células modificadas, que aqui vai entrar a parte de imunovigilância, que aqui basicamente a gente vai contar com o quê? Com o natural killer. Tá? Assim, na verdade, se a gente for parar para ver, tem duas células que vão participar da imunovigilância, ou seja, que vão ficar checando se não tem nenhuma alteração nas células, que é as células NK e os linfócitos TCD8, ou citotóxicos, certo? Eles são encarregados de verificar se o complexo maior de descompatibilidade tipo 1 está presente nas células. Então, todos os dias, nesse momento, tem alguns linfócitos que estão checando para saber se a tua célula está normal ou se ela não está modificada. O complexo maior, a presença do complexo maior de descompatibilidade, ele vai acabar se unindo com um receptor específico que a gente vai ver mais adiante que vai fazer com que o natural killer não mate. É como, olha, não me mata, certo? Então, pronto. Aí é a parte de imunovigilância. Então, quais são as ações do sistema imunológico? Então, ele tem resposta contra injertos ou terapias gênicas, né? Ou seja, isso aqui claramente são processos que são induzidos pelos seres humanos, né? A reação de hipersensibilidade, que é uma resposta exagerada que o sistema imunológico vai ter, ou seja, que ele dá no organismo.
A autoimunidade são erros de tolerância, né? E que vai acabar gerando, inevitavelmente, a doenças autoimunes. E a oportunidade de realizar imunoterapias, porque hoje em dia a gente tem como treinar o sistema imunológico para ele reconhecer algumas coisas, tá? Então, isso vai acabar sendo bem importante. Na verdade, é que assim, a gente tem quatro tipos de reação de hipersensibilidade. Aí dentro de uma delas tem alergia, mas não significa que todas estão relacionadas à alergia. Bom, aqui a gente já começa a falar da resposta inata, né? Ou seja, aquela resposta que é condizente ao que... Porque primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que que é a resposta inata? É aquela que nós nascemos com. Nós temos a proteção para, né, sem um prévio contato, tá? Isso é importante. Então, nelas a gente tem as barreiras naturais, que, por exemplo, o sistema tegumentário, as mucosas, os cílios, o rugo gástrico, tecido linfático associado à mucosa, tá? Então, isso tudo está relacionado com as barreiras naturais, né? Assim, por razões óbvias, vocês podem entender, por exemplo, que por que que a gente não tem recorrentes, por exemplo, doenças recorrentes, infecção intestinal recorrente? Porque imagina, o inóculo que você tem que ingerir tem que ser absurdo. Tipo, a quantidade de germes patógenos que você tem que ingerir e que ele tem que sobreviver à ação do ácido clorídrico tem que ser brutal. Então, tu tem que, por exemplo, tu tem que ingerir, não é uma meia dúzia de coliformes fecais, por exemplo, tu tem que ingerir uma grande quantidade. Tipo assim, tem que ser uma coisa muito bizarra. As células fagocíticas, que dentro das células fagocíticas a gente tem macrófago, neutrófilo e as células dendríticas. Lembrem sempre, célula fagocítica não é a mesma coisa que célula apresentadora de antígeno. Células fagocíticas são aquelas que têm capacidade de fagocitose, de efetuar literalmente o quê? De comer outras substâncias, tá? Porque fagos, assim, quando a gente está falando fagocitose, literalmente é o ato de digerir algo. Então, nem sempre as células fagocíticas não vão necessariamente ser células apresentadoras de antígeno. Porque, assim, só para vocês poderem ter a clareza, o que que é uma célula fagocítica? Macrófilo, neutrófilo e célula dendrítica. Aqui, se a gente falar de célula apresentadora de antígeno, a gente troca, tira o neutrófilo e bota ali linfócito B, certo? Só para vocês terem essa clareza, tipo assim, quais são as células apresentadoras de antígeno? Macrófago, aí eu tenho que célula dendrítica e linfócito B. Quais são as células fagocíticas? Macrófago, neutrófilo e células dendríticas. Entenderam? Porque isso é importante para a gente não fazer confusão. O fator de complemento, que é uma proteína sérica, que é produzida basicamente pelo endotélio vascular, né? Tem uma função imunológica importante. As células NK, que elas fazem parte daquele... Vamos lá. A gente tem a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, né? Então, aqui é muito importante que a gente já sabe que o quê? É que as células NK, elas estão dentro da linhagem mieloide, tá? Ou seja, vão participar da imunovigilância. As células que vão ter receptores, ou seja, que as células da resposta inata, elas têm receptores próprios para reconhecer o arreno, certo? Então, elas reconhecem o arreno. Então, dentro das barreiras naturais, a gente já sabe que tem o sistema tegmentário, a mucosa, os cílios, né? A gente tem o suco gástrico e a gente tem o tecido linfático associado à mucosa. Lembrem sempre, tecido linfático associado à mucosa. Exemplo, o apêndice, a placa de Pleyer, o intestino delgado e tonsila, o que é a amígdala palatina, certo? Então, aqui a gente já sabe que essa aqui é a resposta natural. 90% de todas as respostas imunológicas são através da resposta inata, certo? Que é o que vai impedir a maior parte das infecções que a gente tem. Resposta inata, quais são as células que vão participar? Então, a gente tem macrófago, neutrófilo, célula dendrítica e as células NK. Essas são as células que vão participar da resposta inata. Eu posso associar, de alguma forma, a resposta inata com a inflamação? É que, assim, a gente vai ver que vai ter esse cruzamento de inflamação aguda e as células da resposta inata, certo? Isso tem esse cruze, porque, inclusive, a gente vai falar bastante quando a gente vai falando de inflamação aguda. Não, mas é que faz parte do processo. Tem muitas células que vão se autoalimentar. Não que a adaptativa também não pode ter uma inflamação aguda, né? Só que não É que pode aí ter. tem outro componente, que assim, vai mudar os protagonistas. Por exemplo, o protagonista da inflamação aguda é o neutrófilo. O protagonista, Crônica, macrófilo. E da inflamação aguda macro. Então, aqui, o que que a gente sabe? Então, a gente vai falar que o complexo maior de histocompatibilidade tipo 2 está presente aonde?
nos macrófagos, células dendríticas e linfócitos B, ou seja, nas células apresentadoras de antígeno. Então, o que que acontece? Você tem que saber que o complexo maior de histocompatibilidade tipo 2 está presente onde? Em células, o quê? Células que apresentador de antígeno. Onde é que está o complexo maior de histocompatibilidade tipo 1? Em todas as células tem um núcleo. Pronto, é isso que eu tenho que ter bem claro como funciona. E se eu sei isso, tudo certo, tá? Mas por que ele não acontece tipo dois essas células? Porque, na verdade, você vai ver que, por exemplo, assim, para que ocorra a reação, eu preciso esse complexo maior de histocompatibilidade tipo A 2. célula vai apresentar então quando Ela, ela tiver com algum erro. e, na verdade, ela, assim, eu vou mostrar isso aqui quando a gente estiver falando da resposta adaptativa. Porque, assim, assim porque é um modelo é bizarro, mas é assim que está escrito no livro. É o modelo pão de hot dog. Porque o receptor tem a forma do pão sem a salsicha, Uhum. e quando ele está apresentando o antígeno, a salsicha seria o antígeno. E ele vai apresentar. Não pegou a Mais ou ideia. menos. Tu entendeu mais ou menos? Tá bem. Tá, mas não tem problema. Isso aí eu vou mostrar quando chegar lá, certo? Então, a gente tem que ter em conta que o linfócito B não participa da resposta inata. O linfócito B não participa da resposta inata, tá? Não, isso é importante. Quais são os receptores que a gente está falando? Então, olha só, a gente vai ter receptores, os pumps e os dumps. Os pumps, a gente tem o quê? Toll-like receptor, a gente tem esse receptor aqui, formil o péptido receptor, o de manosa, e esse aqui tem livros que falam que é basureiro, receptor basureiro, scavenger. Mas, assim, Você falou isso. vamos ter em conta. É, vamos ter em conta isso. Então, esses receptores são capazes de reconhecer o padrão molecular associado a patógeno. Lembra o seguinte, por exemplo, assim, muito importante, o que que determina como é que o meu corpo vai saber que a gente está diante de um patógeno ou que a gente está diante de um dano celular? Simples, estrutura molecular. Então, por exemplo, assim, eu vou ver, por exemplo, uma linha específica do Staphylococcus, vamos colocar aqui, do Staphylococcus. Então, por exemplo, assim, as proteínas que estão dispostas na membrana ou na parede celular, elas têm aminoácidos. E esses aminoácidos, se vocês lembrarem lá que eu tinha falado para vocês que era importante aquela parte de isomeria, os aminoácidos nos seres humanos, eles são level heroes, estão dirigidos para o lado esquerdo. E os aminoácidos das bactérias estão dirigidos para o lado direito. Então, isso já permite que o corpo consiga fazer a identificação da proteína só pela posição do aminoácido. Então, isso é um exemplo para vocês poderem entender, tá? Então, o que que acontece? Então, esses receptores que vão analisar esses padrões que não são do ser humano. Esses são os pães. Esses são os PAMPs, que na verdade seria padrão molecular associado a patógeno. Então, ele vai analisar o padrão. Ah, esse padrão aqui é um patógeno, certo? Que é diferente do DUMPS. Assim, assim, vou falar do DUMPS aqui rapidinho, tá? O DUMPS é o quê? O DUMPS é o padrão molecular associado a dano celular, a dano. Que seria que seria DUMPS? Só para vocês poderem entender. Então, por exemplo, assim, eu tô com, vamos colocar o seguinte, eu tenho uma célula que está passando por um processo de necrose. Então, eu vou ter escape de coisas que deveriam estar reclusas dentro da célula e elas acabam saindo. O que que deveria estar recluso na célula que eu tenho certeza que não vai estar no líquido extracelular? ATP. ATP é uma molécula padrão de Não dá. dano. É um dump. Ah, Você entendeu? Você entendeu? Ou seja, ácido nucleico deveria estar no líquido extracelular. Pronto, isso é dump. Porque o receptor já, pô, isso aqui não deveria estar aqui, isso aqui deveria estar na célula, então ele reconhece, entendeu? sim. Bom, é assim, não tem muita. E aí vai demonstrar claramente que é uma necrose. Aí está O demonstrando processo. claramente que eu tenho um processo de morte Sim. não natural, Que não é apoptótico. que não é Que não apoptótico. está na vesícula apoptótica. Porque como seria conduzida a apoptose? A apoptose teria corpos apoptóticos Corpos que apoptóticos. estariam o quê? Isolando Sim, para não ter contato não com a parte membrana. do Isso. externa, entendeu? Uhum. Que seria aquela morte. E adivinha, esses corpos apoptóticos, o que que vão acontecer com eles? Eles vão ser digeridos por Fagocitado. macrófagos. Você entendeu? Ou seja, que as coisas começam a fazer sentido quando a gente estuda desse jeito. Então, quando é pump, a célula vai apresentar um desses pumps. Não, na Ela verdade pode. não é a célula. Na verdade, o PAMPs, que é hã? Quando a gente está falando do PAMPs, que é o padrão molecular associado a patógeno, não é que a célula, o receptor da célula percebe que aquilo ali é de um patógeno, certo? Ou seja, é essa parte específica, tipo assim, Mas isso aí vai estar em qual membrana? Na na membrana célula? das células, membrana das células. Elas têm essa capacidade.
tá? De acordo com o que representar, vai ser uma coisa diferente. É Ou que ele todos representa todos juntos? os quatro, eles vão pegar pumps. Os Mas quatro. representa todos de uma vez? Não, A célula. pode ser um receptor, por exemplo, pode um like pega alguma coisa igual, ó, isso aqui é um pumps. O scavenger pega, ó, isso aqui é pumps, mas não precisa todos pegarem ou um Ah, pegar. não, esse sempre vai estar os receptores. Sempre tem, todas as Ah, células têm tá, esses entendi. receptores, todas as células têm esses receptores. Então, só que eu tenho que saber o quê? Por exemplo, os tipo TOL, eu tenho que saber onde eles estão, e o NOD, que é o NLR, que é o quê? Esses receptores aqui, por exemplo, o de padrão de reconhecimento, estão presentes na superfície das células imunitárias. Então, o Toll-like está onde? No monócito, na célula dendrítica, nas células epiteliais. Agora, onde é que está os tipo NOD? Ou seja, estão dentro das células. Ou seja, quando eu tenho componentes microbianos no citosol da célula. Então, tipo, aí eu tenho que saber exatamente a ubicação e qual é a célula que pode ter esse tipo de receptor. E aí, o que que acontece? Então, aqui ela consegue pegar a função do TOL, reconhecer estruturas moleculares específicas de micro-organismos presentes, né? Assim como produtos, por exemplo, endotoxinas, exotoxinas, e detectar padrões associados a patógenos. Então, isso aqui pode ser o quê? Por exemplo, tem professores que falam que é só proteína e péptido, mas assim, pode ser sim lipossacárido, sabe? Pode ser, não é sempre. ADN é microbiano também. Então, ao unir-se aos pumps, então o que que vai acontecer? Esses receptores vão ativar sinais intracelulares que vão acabar gerando o quê? Respostas inflamatórias. Então, por isso que eu tenho que saber que esses receptores são determinantes para o quê? Para desencadenar justamente essas respostas inflamatórias, produzir citoquinas, enfim. O NOD, a função dele é reconhecer os produtos bacterianos, então ele vai ativar a via de sinalização intracelular, que pode conduzir à inflamação, pode conduzir à produção de citocinas. O macrófago, quais são as principais funções do macrófago? Então, o macrófago, ele vai fazer fagocitose, ele inicia processos inflamatórios, o macrófago é uma célula muito importante, porque ele vai liberar citoquinas, interleuquinas, ele induz a reparação, condição sine qua non para que haja reparação do tecido é a presença do macrófago. Eles são célula apresentador de antígeno, ou seja, eles podem ter potencial de apresentar o antígeno de uma célula para outra, e a gente já sabe que ele vai participar do processo de morte celular, já seja apoptose ou já seja necrose. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, ele vai acabar fagocitando o resto das células que estiverem mortas, né? Assim, interessante, tá? Interessante. O que que acontece? O macrófago, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, então, no mecanismo de fagocitose, ele envolve os dumps e os pumps. Porque uma vez que eu reconheço um padrão molecular associado a dano, o professor dá exemplo a alarmina. A alarmina seria uma proteína que ela seria, de fato, um dumps, a alarmina. Mas, mais uma vez, o livro determina ATP, ácido nucleico, elementos que deveriam estar reclusos dentro da célula e claramente são dumps, certo? E aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, que isso aqui é muito interessante, tá? O macrófago tem 21 micras, o estafilococo tem uma micra, ou seja, olha o tamanho do estafilococo para o macrófago. Ou seja, claro que o macrófago, a tendência dele é englobar isso aqui tudinho, né? O neutrófilo tem 10 micras, aí a gente vai vendo aqui, Escherichia coli tem 2 micras, aí tem alguns vírus que tem 0,1 micra, o coronavírus tem 0,1 micra, o HIV tem 0,13 micras, só para você ter dimensão, vocês terem a dimensão do tamanho que é o macrófago em relação. Por isso que eu falei que é uma célula bizarramente grande, né? Enorme. Muito importante, então, o passo a passo do macrófago. Então, o macrófago, ele acaba atrapando o patógeno, ele vai acabar dobrando a sua membrana para poder deixar o patógeno numa mini prisão. Ele forma lisosoma secundário, né, que tem gente que vai chamar isso aqui de fagossoma, e aí ele vai acabar digerindo basicamente ou seja, minimizando esse patógeno aos seus componentes menores. E aí eu posso até fazer reciclagem de coisas, tipo assim, se tem alguma proteína que eu posso usar, tem alguma aminoácido que eu posso usar, já fica em macrófago mesmo, certo? Então ele vai fazendo essa reciclagem e o que ele não precisa, ele desete, ele joga fora, tá? Muito importante aqui, né, a gente vai falar de imunocomplexos. O que são os imunocomplexos? Então, são as imunoglobulinas que estão unidas a antígenos. Essa partezinha vermelha que vocês estão vendo aqui seria o antígeno, certo?
essa partezinha aqui que está com a forma de Y seria a imunoglobulina. O que é imunocomplexo? Quando eu tenho vários antígenos ligados a várias imunoglobulinas. Aí eu formei um imunocomplexo. Isso vai ser importante para vocês entenderem a hipersensibilidade tipo 3, porque a gente vai falar de imunocomplexo, depósito. Aí, tipo, você tem que saber que imunocomplexo é o quê? Quando eu tenho antígenos ligados a imunoglobulinas, vão formar imunocomplexos. Lembrando, antígeno é toda e qualquer substância que tenha potencial de desencadear uma resposta imunitária, certo? Então, então, mais uma vez, o que é um antígeno? É toda e qualquer substância que tenha capacidade de gerar uma resposta imunológica. Vai gerar uma resposta imunológica? É um antígeno, certo? Então, quais são as fases que a gente tem? A gente tem uma fase de reconhecimento, ou seja, olha só, essa aqui que está de amarelinho, obviamente é o macrófago, que aí, se você parar para ver, olha só, eu tenho a imunoglobulina. O que é imunoglobulina? Assim, a gente vai ver na parte de imunoglobulina com mais detalhe, tá? Porque isso aqui, a gente está falando para explicar, se o professor pedir para explicar a via clássica. Então, a via clássica, o que acontece? O macrófago identifica o imunocomplexo, ou seja, o macrófago ele vai identificar que eu tenho imunoglobulinas rodeando o invasor. E aí se une, certo? Então, aqui eu tenho o macrófago, aqui esse grandão aqui é o macrófago, o D é a imunoglobulina e o E seria o receptor do macrófago, certo? Então, aí eu tenho uma ativação. O que acontece? O macrófago, ele se une ao imunocomplexo e aí vai acabar liberando interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23, que são mediadores inflamatórios. Aí eu vou para a fase da fagocitose, ó, então As aqui interleuquinas são específicas dessa resposta. específicas da via clássica, Da via da via clássica. clássica. E aí, o que que acontece? A fagocitose, o que que acontece? Eu tenho um macrófago que ele vai digerir os elementos do patógeno através das enzimas lisosomais e logo elimina seus restos. Então, essa aqui é a via clássica. Então, essa via, principalmente, é uma resposta à presença de imunocomplexos. Ou seja, eu formei imunocomplexos, resposta que vai dar macrófago, né? Inclusive, que Deus o tenha, né? Saudoso Ignácio, que Ignácio falava? Falava que as imunoglobulinas eram como se fosse deixavam o patógeno mais apetitoso. Isso é opção. Isso é opsonização. Tudo que está gerando, na verdade, a opsonização, para a gente ser mais claro possível, é o quê? Quando eu tenho proteínas que se aderem ao agente agressivo, ao agente lesivo. Porque, por exemplo, assim, a gente está falando de Marca imunoglobulina ele, aqui. o professor falou que marcava ele, que marca texto. Isso, Tá, exatamente. bem, Ó, me tá mata. reativo. Exatamente, me mata. Por exemplo, fator de complemento também é uma proteína e também se une ao invasor e também, você entende? Ou seja, que tudo isso aqui vai fazer Mas o que fator de haja complemento não opsonização. é. Não, em fator de complemento não é imunoglobulina, mas pode fazer opsonização também, porque toda vez que tiver uma proteína unida a um patógeno específico para, ou seja, tentar eliminar ele está fazendo opsonização. Porque não é um feito exclusivo das imunoglobulinas. Elas fazem opsonização. E depois a gente vai ver, quando estiver falando da resposta adaptativa, como acontece isso aí de fato e de direito. Bom, então a ativação dos macrófagos pela via alterna. Então, tipo assim, a via clássica eu já sei que tem através de imunocomplexos. A via alterna é o que que acontece. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho, ó, veja bem, aqui a gente tem o quê? Ó? A gente tem um antígeno, tá? Ou seja, aqui é um patógeno, que aqui ele tem o núcleo do polissacárido, e aqui tem a parte, isso aqui é ácido graxo, né? Isso aqui classicamente um ácido graxo. Essa partezinha aqui. Então, tem essa parte aqui, que é a antigênica, que é a capaz de produzir uma resposta imunológica. Ou seja, o antígeno é aquele que é capaz de produzir uma resposta imunológica. Então, e aqui no caso eu estou botando um lipopolissacárido, mas podia ser uma proteína, podia ser um péptido, que é aquilo ali específico que é capaz de desencadear uma resposta imunológica. Do outro lado, eu tenho o desejo celular, ou seja, o que que é a bactéria, no caso? A bactéria ela precisa de fonte de energia, faz catabolismo, produz energia para o seu desenvolvimento e tudo mais, e no final das contas vai acabar liberando metabolitos de desejo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a mulherada quando está com infecção urinária, o que que acontece quando a mulherada está com infecção urinária? Dá ardor, dá ardência. Por que que dá ardor? Por que que dá ardência? Porque aquilo ali são os produtos metabólicos da bactéria, que está alojada onde? No polo mais apical da bexiga. Porque isso normalmente acontece o quê? Com pessoas que não tomam água frequentemente. Quem não toma água frequentemente, a tendência da bexiga nunca encher.
E a bexiga cheia, ela é o quê? Ela naturalmente mata as bactérias. Por quê? Porque a bexiga é ácida. Se a pessoa, se a urina é ácida, então o que que acontece? Se a pessoa não toma água constantemente, a tendência da bactéria, se ela for de característica de fazer uma infecção ascendente, ela sobe e ela começa a produzir os desejos metabólicos. O que vai causar irritação, o ardor, são as toxinas liberadas por essa bactéria, que ela está no polo superior da bexiga. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, isso vai acabar gerando produto de desejo celular, por exemplo. Então, essa via vai ser ativa por componentes celulares microbianos, e nessa parte a gente está falando que uma da estrutura antigênica, ou seja, e, por outro lado, por produtos de desejo. Veja que aqui eu falei em imunoglobulina, não. Ou seja, a resposta alterna, ela não requer imunoglobulina. Essa é a diferença da via clássica e a via alterna. Via clássica precisa de imunoglobulina, porque a imunoglobulina se une aos antígenos, forma imunocomplexos. Justamente, eu tenho informação de imunocompleto clássica, não tenho informação de... Porque, ó, veja bem, se eu peguei a parte antigênica de um organismo, o que que eu vou disparar? Eu só tenho a parte antigênica. Eu vou gerar imunoglobulina? Não. Entendeu? Por quê? Porque aqui, nesse caso, a resposta que a gente vai ter, a gente vai ativar o macrófago, mas vai ser pela via alterna, não pela via clássica. Via clássica é só se tiver liberado imunoglobulina e ela estiver fazendo a pseudomização para o macrófago não poder destruir ela. Só isso, não tem outro jeito, tá? Lembrando que a ativação da via alterna se dá basicamente por mediadores anti-inflamatórios, como a interleucina 10 e o fator, ou seja, esse fator aqui, a TGF-beta e a prolina poliamines, e ela também vai acabar servindo para o TGF-beta, ele vai acabar servindo para reparação de tecidos e para fibroses. Natural killer. O que que a gente tem que entender no natural killer? Bom, aqui sim a gente tem que entender o seguinte, olha. Imagina o seguinte, a gente falou que todas as células, o natural killer participa da imunovigilância, certo? Muito importante. Então, imagine o seguinte, que o meu braço, vou colocar aqui, meu braço direito, ele vai ter um receptor de histocompatibilidade tipo 1, certo? Meu braço direito é o receptor de histocompatibilidade tipo 1. E o meu braço esquerdo, ele vai ter um receptor inibidor, certo? Ele tem, na verdade, ele tem a gente vai falar que é um receptor, eu tenho um receptor inibidor e tenho um receptor ativador. O receptor que a gente está falando, que é inibidor, ele se une com quem? Com o complexo maior de descompatibilidade. Isso, quem é que tem esse receptor inibidor e ativador? A célula NK. A célula NK tem receptor inibidor e receptor ativador. Se eu sou uma célula normal, eu vou apresentar para ele não me matar complexo maior de descompatibilidade. Pronto. Eu mostrando isso para ele, ele vai ficar tranquilo. Agora, o que que acontece? Quando uma célula tem uma invasão de um agente microbiano, já seja bactéria ou vírus, eles entram no interior da célula e aí o que que vai acabar acontecendo? O professor fala o seguinte, que o vírus ele vai atuar no maquinário genético e aí vai acabar gerando uma lesão subletal. Quando ele gera essa lesão subletal, em vez da célula apresentar o complexo maior de descompatibilidade tipo 1, ele literalmente ele deixa de expressar o complexo maior de descompatibilidade tipo 1. O que significa que na próxima vez que eu tiver uma imunovigilância e um NK aparecer, o natural killer aparecer, eu não tenho mais como apresentar o complexo maior de descompatibilidade tipo 1, porque por causa da lesão subletal ele deixou de ser expressado. Então, o que que o natural killer vai fazer? Vai me matar. E o que acontece nesse casos que ela não mata? Na verdade, o que acontece com a AIDS é o quê? É que a AIDS vai acabar infectando os linfócitos TCD4. E aí, como eu perco o general, como eu perco o comandante das tropas, aí fica tudo à mercê de infecção oportunista. Então vai afetar o próprio natural killer, não. Na verdade, não. Na verdade, o que que acontece? Qual é a questão que a gente tem que entender? O vírus da AIDS, o vírus da AIDS, o HIV, ele infecta as células TCD4. Se ela está infectando toda a série CD4, você percebe que o helper está fudido.
Citotóxico, tá fudido. E o natural killer, ele pode ter um desses nomes, né? É que, na verdade, o que que acontece? Não é que ele pode ter um desses nomes. É que, assim, só para poder explicar, o linfócito que a gente está falando que é o CD8, que é o citotóxico, ele tem ações de natural killer. Ações de natural killer. Ele não é o natural killer. Natural killer é resposta inata. Lembra, não? O linfócito TCD8, ele é o quê? É da resposta adaptativa. Mas ele é citotóxico, justamente porque ele tem essa ação do NK. Mas ele é da adaptativa. O quê? O que tá te rindo aí? Cafuso, né? Não, é que tu tem que ter claro quais são as células. Tipo, quem é que faz parte da resposta inata, quem é que faz parte da resposta adaptativa. Isso que eu só estou falando da inata. Só tô explicando a inata para Então, justamente na não causar inata, a gente confusão. chama natural killer. Na adaptativa, é. Na adaptativa vai ser o linfócito TCD8, que tem funções de natural killer. Mas ele não é natural killer, ele é Mas o TCD8. natural killer também participa nela, De quê? na resposta adaptativa. Não, porque ele é inata. Tá. Ele é inata. Certo? Então, isso aqui vai ser muito importante. Então, a célula infectada induz uma lesão subletal, como a gente está falando, e como consequência, eu vou ter uma subseção, ou seja, down regulation, eu deixo de expressar o complexo maior de compatibilidade tipo 1, e nesse momento a interleuquina 12 vai acabar ativando o NK. Pronto, NK vai ficar piradão, boladão. Né? Complemento. O que que a gente tem que lembrar do complemento? Então, o complemento a gente tem que lembrar que são mais de 30 proteínas, tá? Que elas têm um papel-chave. Todas elas trabalham juntas para poder ativar, deter os invasores. E a gente já sabe que ela ativa células imunológicas, tá? Para poder lidar com os invasores. A gente já sabe que ela vai acabar orientando os invasores, como bem a Vitória está falando, que o professor Ignacio falou, que é como se colocasse um marca-texto em cima do invasor, tá? E aí, basicamente isso que ela vai determinar a localização dos invasores, tá? Para a resposta imunológica ser mais efetiva, mais precisa, mais pontual. Lembre que a gente falou, que até naquele videozinho que o Ignacio mandou para nós, que uma vez que o fator de complemento ele rodeia o invasor, ele vai acabar gerando um aumento da temperatura, que é justamente para tentar tratar de desnaturalizar as proteínas do invasor. Mas o objetivo central é o quê? É sempre tratar de eliminar o invasor, com o recurso que tiver. Eles também estimulam a cascata de coagulação, tá? Então, em ocasiões, a gente pode ter uma tormenta de citoquinas, que vai acabar gerando trombos e coagulação, por isso a gente tem quase CIVD. Produz, tem uma cascata aqui dos fatores de complemento, que, inclusive, assim, eu fui mais profundo ainda, tá? Inclusive com o professor de Fisiologia Arnaldi, ele também falou, compartilho com vocês aqui para vocês terem uma ideia. Assim, o fator de complemento ele vai fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa que os fatores de complemento vão fazer. Eles vão participar da opsonização, eles vão participar da parte de, assim, a parte principal que eu quero que vocês tenham em conta é que tem uma cascata dos fatores de complemento que ele vai determinar o seguinte, ele vai gerando um complemento, que outro complemento, que outro complemento, que vai acabar sendo ativado assim em cascata, só que daí o que acontece? No final, eu fico com um complemento que é C5A9, tá? Isso é ultra específico, mas assim, o que você precisa saber? Que esse complemento é o responsável por fazer um furo na parede da bactéria. E por que a gente quer fazer um furo na parede da bactéria? Porque eu quero tirar a integridade da bactéria justamente por quê? Porque se eu faço uma comunicação da parede da bactéria do meio externo para o meio interno, o que vai acabar acontecendo? Entra água, entra cálcio, leva à morte, leva a lise. Ou seja, o processo final de toda a cascata, de todos os eventos que a gente vai ver do fator de complemento, justamente culminam com o quê? Culminam com a morte do micro-organismo. Por quê? Porque nós estamos rompendo a integridade da parede celular do micro-organismo, o que vai fazer que eu tenha uma entrada massiva de água, de cálcio, que vai acabar gerando a morte dessa bactéria ou desse vírus. Assim, normalmente, sim, o exemplo básico que a gente usa é para bactéria, tá? Porque vírus acaba sendo meio zoado, porque aí vai para outro sistema, tá? Mas, assim, a ideia é essa. A ideia em detalhe é essa. Feito. Terminamos com a parte
sistema imune adaptativo.